O que a TV não te contou sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos? Prepare-se para descobrir a história por trás das cortinas, onde as negociações comerciais se misturam com uma lei que pode mudar tudo, a Lei Magnitsky. Mas antes de mergulhar nessa narrativa impactante, deixe uma pergunta intrigante: deixe seu palpite sobre o futuro da relação Brasil-Estados Unidos e como a Lei Magnitsky pode mudar tudo agora. Agora, vamos ao que interessa. No cenário político internacional, o Brasil e os Estados Unidos sempre se destacaram como parceiros estratégicos, com uma história de negociações comerciais que remontam a décadas. Em meio a essa parceria, surge um elemento inesperado: a Lei Magnitsky. Essa lei, que muitos desconhecem, tem o potencial de redefinir completamente o cenário das relações entre os dois países. A Lei Magnitsky é uma legislação que visa punir indivíduos envolvidos em violações de direitos humanos e corrupção. Mas por que isso é importante para o Brasil? A resposta está nas negociações comerciais. A descoberta crucial é que a lei pode ser aplicada em casos de corrupção no Brasil, afetando diretamente as relações comerciais com os Estados Unidos. Isso significa que as empresas brasileiras podem ser penalizadas se estiverem envolvidas em práticas corruptas. As consequências são imediatas. A Lei Magnitsky traz um impacto econômico significativo, com possíveis sanções e restrições comerciais. As empresas brasileiras, que antes desfrutavam de um fluxo livre de negócios com os Estados Unidos, agora precisam se adaptar a uma nova realidade. As consequências não se limitam apenas ao âmbito econômico. A lei também tem o poder de transformar vidas, punindo os responsáveis por violações de direitos humanos e corrupção. Essa é uma mudança radical no panorama das relações entre Brasil e Estados Unidos. Os dados não mentem. Estudos mostram que, desde a implementação da Lei Magnitsky, houve um aumento significativo nas investigações e punições relacionadas à corrupção no Brasil. Isso demonstra o peso e a credibilidade da lei. A pressão internacional para combater a corrupção está se intensificando, e o Brasil não está imune a essa influência. As vidas de empresários, políticos e cidadãos comuns podem ser afetadas por essa nova realidade. Mas o que isso significa para o futuro das relações Brasil-Estados Unidos? A reflexão que fica é até que ponto a Lei Magnitsky pode influenciar as negociações comerciais e a dinâmica entre os dois países. Vamos analisar os detalhes desse impacto. A lei tem o poder de moldar as práticas comerciais e impor um novo código de conduta. Isso significa que as empresas brasileiras precisam estar atentas e se adaptar rapidamente para evitar possíveis sanções. Os exemplos práticos são abundantes. Imagine uma empresa brasileira envolvida em um escândalo de corrupção. Antes, ela poderia continuar suas operações normalmente, sem grandes consequências. Agora, com a Lei Magnitsky, essa empresa pode ser punida com sanções severas, incluindo restrições de comércio com os Estados Unidos. O cenário muda drasticamente, e as consequências são imediatas. Isso desperta o interesse do público, que começa a questionar as práticas comerciais e a ética das empresas. A narrativa se torna viciante, com transições que mantêm o espectador engajado. As perguntas intrigantes surgem a cada momento: como as empresas brasileiras irão se adaptar a essa nova realidade? Quais serão as consequências para quem estiver envolvido em práticas corruptas? E o mais importante, o que isso significa para o futuro das relações Brasil-Estados Unidos? O cenário se intensifica ainda mais quando consideramos os impactos sociais. A Lei Magnitsky não se limita apenas às esferas econômicas e comerciais. Ela tem o poder de transformar vidas. Pessoas que antes agiam impunemente, agora precisam responder por suas ações. Isso gera uma sensação de justiça e igualdade, onde todos são tratados da mesma forma perante a lei. É uma mudança radical na dinâmica social, que desperta o interesse do público e gera debates acalorados. A narrativa continua se desenrolando, com cada detalhe trazendo novas perguntas e reflexões. O espectador é levado a pensar sobre as implicações da Lei Magnitsky no dia a dia. Como isso afeta as negociações comerciais? Quais são as consequências para as empresas brasileiras? E, acima de tudo, como isso influencia as relações entre Brasil e Estados Unidos? A Lei Magnitsky não apenas afeta as empresas e negócios, mas também tem um impacto direto no nível político, especialmente considerando as eleições que estão à vista. A política interna do Brasil, tensa e repleta de desafios, encontra-se agora mais intrincada com as relações externas. A questão é como o Brasil vai equilibrar esses dois aspectos sem comprometer seus interesses.
Imagine um cenário onde o presidente do Brasil, em meio a uma crise política interna, precisa lidar com pressões externas vindas dos Estados Unidos. A Lei Magnitsky, com seus braços longos e suas punições severas, pode ser usada como uma espécie de arma de barganha, forçando o Brasil a tomar medidas que podem não ser favoráveis a todos os setores da sociedade. O Brasil tem uma história rica de negociações comerciais com os Estados Unidos, mas a Lei Magnitsky pode mudar tudo isso. As empresas brasileiras que antes desfrutavam de um fluxo livre de negócios com os Estados Unidos agora precisam se adaptar a esta nova realidade. Mas e se o governo americano decidir intensificar a pressão, usando a Lei Magnitsky como um meio para alcançar seus objetivos? Aí a situação se torna ainda mais delicada. Lembrando que o diplomata Rubens Barbosa defendeu no Canal Livre, o Brasil precisa ter uma visão clara de seus objetivos. Se o objetivo é proteger os interesses econômicos do país e minimizar as perdas do setor privado, então a única opção é negociar com os Estados Unidos. Mas, e se o presidente americano continuar insistindo com a questão do judiciário brasileiro e do julgamento da tentativa de golpe? A palavra pode estar com ele, e o Brasil terá que responder, o que pode levar a um ambiente ainda mais difícil para negociações. Com a eleição no horizonte, a questão interna se torna ainda mais complicada. A política interna é influenciada principalmente pela eleição que está por vir. É uma situação delicada que pode ajudar o governo aqui dentro, mas atrapalhar lá fora. As dificuldades podem piorar dependendo da atitude do governo americano, e a questão da Lei Magnitsky pode não desaparecer tão facilmente. Mas essa não é a única questão. A Lei Magnitsky também tem o poder de mudar a dinâmica das relações entre Brasil e Estados Unidos. As empresas brasileiras que antes desfrutavam de um fluxo livre de negócios com os Estados Unidos agora precisam se adaptar a uma nova realidade. A pressão internacional para combater a corrupção está se intensificando, e o Brasil não está imune a essa influência. A lei traz um novo equilíbrio, onde todos são tratados da mesma forma perante a lei. Mas e se as negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos falharem? O que acontecerá com a economia do Brasil? E com os empregos? E com a vida das pessoas? Essas são perguntas que precisam ser respondidas, e a única maneira de fazer isso é se adaptar à nova realidade que a Lei Magnitsky trouxe. A Lei Magnitsky não é apenas uma questão de negócios, mas também uma questão de justiça e igualdade. Ela exige transparência e punição para aqueles que violam os direitos humanos e praticam a corrupção. É uma mudança radical que está afetando não apenas as relações entre Brasil e Estados Unidos, mas também a vida de todos nós. É uma situação delicada que precisa ser cuidadosamente equilibrada, e a única maneira de fazer isso é se adaptar à nova realidade que a Lei Magnitsky trouxe. A Lei Magnitsky trouxe uma nova perspectiva para as relações internacionais, e a única maneira de fazer isso é se adaptar a essa nova realidade. A Lei Magnitsky está redefinindo as relações Brasil-Estados Unidos, trazendo novas regras para as negociações comerciais. As empresas brasileiras agora enfrentam um cenário de maior transparência e combate à corrupção. O governo precisa equilibrar interesses internos e externos, especialmente com a eleição à vista. A pressão dos Estados Unidos pode se intensificar, usando a lei como arma de barganha. O Brasil deve negociar para proteger seus interesses econômicos, mas isso pode ser complexo com a interferência política. A dinâmica interna do país é intrincada com as relações externas, e a situação pode piorar dependendo da atitude americana. O futuro das negociações é incerto. Deixe seu palpite sobre o futuro da relação Brasil-Estados Unidos e como a Lei Magnitsky pode mudar tudo agora. Não perca o segredo explosivo sobre Brasil x Estados Unidos. Curta, comente e inscreva-se agora para descobrir o impacto da Lei Magnitsky. Afinal, qual será o destino final das negociações? A resposta está prestes a ser revelada.